Bom dia, gente. Tudo bom? Estou mandando a lista de chamada para vocês preencherem aí. Então, hoje, como combinado, nós vou tentar tirar algumas dúvidas de vocês para a prova, tá bom? Então, assim, hoje depende mais de vocês do que de mim. Eu vou só abrir a tela aqui e partilhar com vocês e eu fico aguardando os pedidos dos exercícios ou as dúvidas que a gente tem apresentado do conteúdo dessa segunda prova, tá bom? Vou aproveitar que está gravando e vou deixar registrado, então, meia-noite do dia 31, hoje, no caso, abre o prazo para vocês poderem responder o questionário avaliativo, vai até 23h59 do dia 4, e também a autoavaliação, tá bom? Eu já mandei mensagem no final de semana, explicando quais atividades vocês têm que abrir, tá? Mas é só para deixar registrado e gravado, tá bom? E acho que em instantes vocês vão ver a tela, e aí eu fico aguardando quais são as dúvidas, tá bom? Acho que vocês já estão vendo a tela. Hoje, então, nosso sétimo encontro do segundo bimestre. Agora, então, com vocês, tá bom? Das listas, as questões que ficaram, ou coisas talvez nem tivesse na lista, tá bom? Aí depende de vocês. Nós estudamos, aprendemos a construir na mão esses gráficos, tá bom? Vocês podem ver os exercícios que eu passei, com exceção aqueles deixados no meio do texto, que eu deixava em sala para vocês, a maioria ficava restrita a interpretar os dados gráficos, tá bom? É assim que vai ser a prova, tá? Para evitar problema do tipo, olha, eu não tinha uma régua, eu não consegui construir, ou não tinha um transferidor, por isso eu não fiz o gráfico. Então, não vai ter nenhum tipo de questão que seja construir o gráfico, mas coisas para você interpretar ou tabelas e talvez você precise de uma maneira ou outra de fazer análise do gráfico, mas a pergunta propriamente não vai estar lá assim, olha, faça o gráfico, né? E talvez só numericamente você consiga interpretar também, tá bom? A questão 6, Jordana, qual a questão 6? Tem várias, né? 5 questões, viu, Débora? A prova vai ter 5 questões, como sempre. Sem problema, né? Ok, lista 6, né? Lista 6 é o último. Eu vou printar aqui, Isabela, e você me diga se é esta.
Porque quando eu preparo o material, fica tudo na sequência. E quando eu divido e posto para vocês, que eu ponho essa numeração, lista 1, lista 2, essa aí, certo? Então vamos ver a pergunta. Vou aproximar mais um pouquinho a tela. O gráfico abaixo mostra a queda nas operações com cheques e avanço nas operações com cartão de crédito. Os valores referem-se às quantidades de transações efetuadas em milhões, tá bom? Então, o que a gente percebe, né? Em 93, como está falando em milhões, então 200 milhões de operações, né? Enquanto aqui você está falando em 1.119 milhões, ou seja, 1 bilhão e 119 milhões, né? Para no ano de 2002. Com cheque vem acontecendo justamente o contrário, né? Tinha muito, então 4 bilhões e 400 milhões de operações, isso cai para 2 bilhões 397 em 2002. Mas agora vamos ver as perguntas, certo? Assinale verdadeiro ou falso e justifique, né? As transações efetuadas com cartões aumentaram a cada ano no período considerado? Então, sim, né? Verdadeiro, né? Olha, 200, 210, 319. Em momento nenhum há uma queda, né? Tá sempre tendo um aumento, certo? Então, verdadeiro esse item, né? De 93 a 2002, registrou-se queda de aproximadamente 45% nas transações efetuadas com cheques. Então, o que a gente precisa fazer? Quanto era em 93, quanto é em 2002, e ver se essa diferença dá próximo de 45%, certo? Ok? Então, em 1993, né, então, para o item B, né, para a gente justificar. O item A não tinha nem como justificar, né? Então, em 1993, você tinha, então, 4.400 operações com cheques, né? Esse aqui é o ano. Em 2002, isso aqui é milhões, tá bom? Milhões de operações. Só vou deixar assim milhões, tá? Em 2002, você tinha 2.397. Quanto foi a queda, né? Então, numericamente, quanto foi a queda de 4.400 para 2.397? Então, você faz 4.400, 2.397, né? Bom, não dá, você pega emprestado. É 10 menos 7, 3. Aqui não podia emprestar, na verdade, então pegou um antes. Então, tinha 10, emprestou um, ficou 9. 9 menos 9, zerou. 3 menos 3, zerou. 4 menos 2, 2003, certo? Então, 4.400 menos 2.397 para 2003, tá bom? Então, isso foi, de maneira bruta, o que caiu, né? Caiu 2.003 operações, certo? E 2.003, será que representa quanto de 4.400? Então, a gente viu como fazer isso, a gente fez revisão, certo? Para você achar quanto isso dá em porcentagem, você pega 2.003 e divide por 4.400. Olha só como eu acredito, assim, sem fazer a conta na mão, que seja verdadeiro. A gente vai fazer aqui a divisão na mão. Por quê? Se fosse 2.200, que é um pouquinho mais do que 2003, iria ser 50%, né? Então, é um pouco menos de 50%. Mais ou menos 5% disso, né? Porque se 10% é 440, 10% de 4.400 é 440, 5% é 220. Dá quase isso. Então, eu pararia aqui e diria que é verdade. Mas vamos dividir na mão, tá bom? Então, 2003 por 4.400. Olha, não dá, põe 0, então aumenta, né? Agora está 20.030. Então, observe que se você colocar 5, né? 44 vezes 5, então 5 vezes 4, 20. 220 vai passar, né? Porque tem mais 2 zeros. Então tem que ser 4, né? Então, 44 vezes 4. 44 vezes 4, então só apagando aqui para fazer a continha, estava lá rabiscado, então vou fazer aqui embaixo. 44 vezes 4, então 4 vezes 4, 16, sobe 1, 16, 17. Ok? Só que tem 2 zeros a mais, então fica 176, 00, né? 0, 3. Então, emprestou aqui fica 10,
4, aqui para emprestar antes, pegou 1 daqui, então 9 menos 7, 2, 24.300, ok? Põe o 0. Ó, a gente viu que quando coloca 5, dá 22 mil, né? Só para recapitular, 44 vezes 5, 5 vezes 4, 20, 220 com 2 zeros, ok? Se colocar 44 vezes 6, vai passar, né? 24 já passa, né? Ok? 4 vezes 6, 24. 24 com 2, 26. Passa de 243, né? Então, 45. É o que eu falei para vocês, né? Então, fica 2, 2, 0, 0, 0. Aqui sobra 300. 2.300, ok? 2.300 vai dar o 5 de novo, né? Então, 45. Então, fica 2, 2, 0, 0. Opa, aqui faltou acrescentar um zero para poder pôr, mas fechou. 1.000, ok? 1.000, pronto, já aproximadamente, né? A gente nem precisa continuar a divisão. Então, isso dá 0,45 alguma coisa, ok? Aproximadamente 0,455. Isto é 45,5% de maneira aproximada, né? Então, aproximadamente, você pode considerar verdadeiro, né? Ele fala aproximadamente, né? 45%, então marcaria verdadeiro. Tá bom? Item C. O crescimento percentual das transações com cartão aumentou 560% no período, ok? Então, agora a gente vai fazer a mesma coisa, né? Você vai olhar quanto era em 93 e quanto é em 2002, ok? E vai ver quanto aumentou e ver se isso dá esses 560%, ok? Então, vou só acrescentar uma página nova, que a gente já esgotou isso aqui com as contas, ok? Então, item C, ok? Então, aqui no caso é ano, e aqui o volume de transação agora não no cheque, mas sim no cartão, né? Então, em 93 tinha 200 milhões, tá bom? Então, em 1993 tinha 200 milhões de transações com cartão. Em 2002, então, 1.119 milhões, ok? Ou 1 bilhão 119 milhões, né? Mas então, 1.119 milhões em 2002, ok? Mesma coisa, você vai ver o quanto aumentou de um para o outro, certo? E o quanto isso representa em relação ao que tinha inicialmente, né? Os 200 no ano de 93 era o seu 100%, ok? O quanto aumentou, a gente vai ver aqui. Então, ó, quase que aumenta 1.000, né, gente? Quase aumenta 1.000, né? 1 bilhão de operações, quase que aumenta 1.000 milhões, né? Mas então, 1.119 menos 200, ok? Então, 9 dá para tirar, 1 dá para tirar, aqui não dá, 11 menos 2, 9, então aumentou 919 milhões de operações, ok? Agora, se 200 era seu 100%, ok? O que está acontecendo aqui? A gente tem que ver quanto aumentou, né? A cada 200 você tem 100%, ok? Então, quanto vai representar 919? Vai ser algo a mais, certo? Sei lá, você poderia chamar de X, se quisesse aí. Então, observe o seguinte, eu fico com 200x igual a 100 vezes 919, ok? Então, posso simplificar 0, 0 aqui. Então, x é 919 dividido por 2, ok? Se você pegar 919 e dividir por 2, dá 4, né? Porque 5 passa, sobra 1. 11. Então, 5 é 10, sobra 1. 19. 9, 18, sobra 1. 459,5%, né? Ok? Então, o quanto aumentou é 459,5%, 460%, ok? Se você pegar 200 e multiplicar, então, por 459,5%, olha o quanto aumentou, certo? Ok? Então, o crescimento percentual aumentou 459,5%, ok? Por cento, né? Não 560 igual estava lá
sendo perguntado, ok? Um cuidado, gente, é o seguinte. O quanto aumentou, tá vendo que ele tá falando aqui, ó, o crescimento, né? Ok? Aumentou 919 milhões, tá bom? Então, se você calcular 450 e quantos por cento que a gente achou? 459,5%, ou aproximadamente 460%, vai dar os 919. Você vai falar, não vai chegar em 1019, mas eu estou falando exatamente do quanto aumentou, tá bom? O aumento foi de 460%, tá bom? Então, falso, né? De 2001, então, considerando os dados de 2001 e 2002, agora no gráfico, né? Pode-se dizer que a queda percentual nas operações com cheque correspondeu ao ganho percentual nas operações com cartões, com a margem de erro de até 2%. Então, vamos entender a pergunta, olha só. Agora a gente tem que concentrar, vou até pegar a borracha e vou pagar aqui, que estava circulado 2002. Nós temos que concentrar nos anos de 2001 e 2002, certo? Acho que o rosa talvez dê para ver direitinho. Então, a gente está concentrado aqui. O que ele está afirmando aqui nessa pergunta? Olha, o quanto você teve de aumento percentual no cheque, então o quanto aumentou daqui para cá, é o quanto caiu de cartão com a margem de erro de 2%, ok? Essa margem de erro significa o seguinte, que se a diferença do que a gente vai falando for 2 para mais ou 2 para menos, então você pode considerar como verdade, certo? Um exemplo, vamos supor que tivesse aumentado 5% no cartão de crédito e o cheque tivesse caído 4%, né? Um aumentou 5, o outro caiu 4, um exemplo, estou só chutando aqui. A diferença entre eles é menos de 2%, né? 5 e 4, né? Ok? Então, você pode considerar como verdade, tá bom? Vamos supor que o cheque aumentou 10% e o cartão caiu 4%. A diferença é 6%, não está dentro da margem de erro. Então, você considera como falso afirmativa, tá bom? Agora, então, o que a gente tem que fazer, deixa eu tirar essa seção do carro para a gente ler os números, é o seguinte, olha, cheque em 2001 era 2.600, cheque em 2002 é 2.397. Então, letra D. 2001, então, vou um pouquinho cheque, tá bom? 2001, 2002. 2.600, 2.397. Cartão. 2001, 2002. 2002 é 1.119, mas 2001, então, 1.028. 1.028. 1.119. Quanto será que caiu de 2.600 para 2.397, ok? Então, vamos, né, assim como a gente fez aqui atrás, você faz o quê? Você faz a diferença entre eles, né? E depois vê quanto isso representa do todo que você tinha. Agora, o todo que você tem, você quer olhar a queda em relação ao ano de 2001, certo? Então, a gente vai fazer não nos 4.400 do ano de 92, mas sim de 2001. Então, tudo que você precisa fazer vou só passar a reguinha aqui, então, 2.600 menos 2.397. Olha só, se fosse 2.400, né, a diferença daria 200, certo? Só que não são 2.400, são 2.397, ok? Então, eu aumentei 3 nessa diferença. Então, estou roubando 3 do quanto seria. Então, não é 200, é sim 203, certo? Ok? Simplesinho. Eu gosto de pensar assim para fazer conta, tá bom? Se eu arredondasse esse para cima, então a diferença seria 200, né? Como eu roubei 3 unidades, eu devolvo 3 unidades. Então, quanto significa, né? Quantos por cento é 203 em 2.600, né? Que é a queda do cheque, né? Então, você vai pegar, vou fazer aqui, simulando que a gente está realmente numa provinha dessa, que você não está usando calculadora nem nada, fazer à mão, ok? Não dá para dividir 0,0.
2030 não dá, então mais um zero. 20.300, ok? Vamos tentar aqui agora, sei lá, 7 para ver o que dá. Então, 26 vezes 7, 6 vezes 7, 42, 14, 18. Ainda está longe, né? Talvez a gente possa tentar 8. 6 vezes 8, 48, 16, 20, 208. Passou, então é 7. 0,07. Então fica 182 com 2 zeros a mais, né? 001, não dá, 10, 2100. Olha só, 2100 está muito perto, né, gente? Se eu botar mais 26, vai passar, né? Então é 8 aqui. 8. Então, 2800. 00, emprestou 10 é 2, zerou o resto. 200, 2000. Não, 2000 de novo. Só ver se a conta tá certa. Isso, sobrou 200. 2000 não dá. Se eu botar mais um zero, põe aqui. Acho que tá bom, né? 0078 tá aproximado. Tá uma boa aproximação. Então é aproximado 0,0078. E isto significa aproximadamente 7,8%. Ok? Agora, como ele está falando assim, você vai considerar a margem de erro de 2 pontos percentuais, certo? Se o cheque aumentou até 9,8 ou aumentou até 5,8, qualquer um nessa escala você pode considerar como verdade, porque a diferença entre eles vai dar respeitar os 2%, ok? Que o exercício falou. Mas então, para cheque a gente já fez a conta aqui, a redução, então vamos deixar anotado, redução de 7,8%, ok? Vamos fazer agora para o cartão. Para não quebrar a página, então eu vou fazer o seguinte, eu vou só pagar essas continhas que a gente fez aqui embaixo, tá bom? Tá gravado mesmo, é só divisão, depois você pode refazer a conta aí com calma. Cartão, então, sei lá, vou pegar de verde aqui para não misturar. Bom, o cartão ele aumentou de 1.028 para 1.119, ok? Quanto aumentou, então? Eu vou pegar o maior, 1.119, menos 1.028, ok? 9 menos 8 é 1, 11 menos 2 é 9, zerou, aumentou 91, certo? 91 milhões, ok? Esse 91, ele corresponde a quantos por cento de 1.028, que é o nossa conta. Então, eu vou pegar 91 e vou dividir por 1.028, ok? Isso aqui sugere que eles vão estar próximos, porque vamos entender grosseiramente, né, gente? Se eu dobrar aqui, eu fico com 182, certo? Se eu dobrar embaixo, eu fico com 2.056. Então, 182 por 2.056, eu imagino que seja próximo de 203 por 2.600. Agora, pode ser que essa proximidade fuja dos 2% que o exercício falou, ok? Então, se a gente pegar 91 e for dividir por 1.028, olha, então 1.028, 0,910 não dá, mais um zero, então agora 9,100 dá, certo? Vamos testar aí, vamos testar por 8, tá bom? Se a primeira casa decimal for 8, na verdade é o seguinte, o jogo acaba pra gente da seguinte maneira. Se essas casas, se a primeira for 5 ou 9, ainda tem jogo, né? Por quê? Porque poderia ser 5,6 ou 9,9, então a diferença seria mais que 2%. Se a primeira casa decimal for, por exemplo, 6, 7, 8, então o exercício nem importa a segunda casa decimal, já acabou o nosso problema, porque em todo caso vai ficar dentro dos 2%. Então vamos testar 1.028 vezes 6, por exemplo, ok? 6 vezes 8, 48, 4, 12, 16 sobe 1, 6 é 0 mais 1, então 1, 6. Está longe ainda de 900, né? A gente pode testar provavelmente 8D. Vamos testar aqui, então, 1.028 vezes 8. 8 vezes 8, 8 vezes 8, 64, perdão. Então, sobe 6. 16 e 6, 22, sobe 2. 8 vezes nada, nada, com 2, 2.
8.224, ok? Observe que se eu somar mais 1.028, vai dar 9.200 e alguma coisa. Então passa. Então é 8. Então pronto, o exercício. Acabou o exercício, né, gente? A gente vai pôr uma casa a mais porque a gente está fazendo aqui para resolver exercício em sala. Mas se você estivesse fazendo isso no vestibular, fala o seguinte: olha, um é 7%, 7,8%. O outro vai ser 8, qualquer coisa por cento. A diferença é de menos de 2%, né? Ok? Então tá resolvido, né? 10 menos 4 é 6. Aqui emprestou, então é 9, menos 2 é 7. Teve que emprestar lá para trás, então ficou com nada, né? Foi emprestando. Pegou aqui emprestado 10 menos 2, 8, 876, 8,760. Então dá 8 de novo, né? Ok? E aí nem importa quanto vai dar o resto que a gente está fazendo com duas casas, né? Então, isso aqui corresponde a 0,088 ou 8,8%. Aproximadamente, tá bom, gente? Tudo que está sendo feito de maneira aproximada. Então, isso dá 8,8% aproximado. A diferença entre eles, né? Então, aqui aumentou 8,8%. Olha, só para ler a pergunta, para ficar claro, né? Considerando os dados de 2002, pode dizer que a queda percentual no cheque correspondeu ao ganho percentual nos cartões, com margem de erro de até 2 pontos percentuais? Sim, verdade, né? Ok? Um caiu 7,8% e o outro aumentou 8,8%. A diferença entre esses porcentagens é de menos de 2%, né? Que ele falou lá, considerando margem até 2%. Então, considerando essa margem, é verdade, ok? Então, verdadeiro o, o item, tá? Respondido a pergunta? Opa, desculpa, meninos, até. Sim, toda questão que peça justificativa precisa ter, né, Isabela? Simplesmente, é, por exemplo, se, sei lá, se você está no vestibular, você tem um gabarito para marcar VOF, é uma coisa, né? Se você está numa prova de matemática que te exija isso, ok, vamos supor que seja uma questão de marcar X, múltipla escolha, e não tem espaço para anexar uma solução nem nada, você pode só marcar lá A, B, C, D, ou sei lá, qualquer coisa, tá bom? Mas em geral, quando a gente passa uma prova para uma questão como essa, você precisa justificar, porque assim, não é imediato, por exemplo, com exceção do item A, né? O item A é só você olhar no gráfico, né? Você olhou para o gráfico e você vê se é verdade ou não, né? Os outros itens a gente teve que fazer conta, certo? Então não é verdade que você olha, não, eu sei que dá 45% olhando, ok? Eu sei que não dá 560% só olhando, né? Então precisa de uma conta, tá? A boa notícia é que a prova tá fácil, né? Mais questões, então, gente? Mas tá tranquilo, tá bom? Uma coisa que como eu comentei, é que eu não vou pedir essas construções dos gráficos para vocês, não, tá bom? Isso é interessante do ponto de vista de matemática. Se fosse, por exemplo, presencial, a gente consegue providenciar aí no EF, transferidor para quem não tem, régua para quem não tem, e evita confusão, tá bom? Mas é bom para poder conhecer. Mas a gente pode certamente responder mais questões, né?
Sim, vai ser assim mesmo, mais de interpretar os gráficos, tá bom, Isabela? Não impede de ter, por exemplo, uma tabela, tá bom? Para vocês ficarem atentos. Ter uma tabela e, e perguntar para vocês, olha, né, coisas que, sei lá, talvez você tivesse que montar um gráfico com essa tabela, tá? Mas isso a gente aprendeu. A questão é que aí o gráfico não precisa ficar perfeito. Eu não vou analisar o gráfico, vou analisar a resposta, né? Ok? Mas não impede também, tá? Mas em geral vai ser para realmente analisar o gráfico. Por exemplo, questões como essa, tá? Questões às vezes de múltipla escolha. Eu estou dando até prioridade para questões com múltipla escolha, para não ficar as mesmas questões que estavam na lista, porque senão fica sem graça, né? Vocês tiveram tempo para responder e já vem tudo de mão beijada, né? Tá me parecendo que também não tentaram muitas questões, né? Porque eles já estão em ritmo de férias, né? Sim. Só um minutinho, Beatriz, que eu vou abrir a questão, printo ela pra gente e aí coloco aqui. Questão 2, né? Dessa mesma lista, né? Da UFMT, só para você me confirmar. Da UFMT, né? Ó, tá ótimo. Onde eu fiz a minha graduação. Bom, gente, então eu vou adicionar uma tela nova aqui, né? A questão pedida agora, então, pela Beatriz é a seguinte, olha. Essa questão da UFMT, tá bom? Observe a figura, nós temos uma figura que fala dos valores, os valores em médias mensais em dólar do barril de petróleo, tá bom? Isto também até o agosto de 2000, então, percorrendo só, vou aproximar um pouquinho mais, talvez que melhor para vocês verem. Mas saindo então em janeiro de 99, indo até agosto de 2000, ainda o gráfico dessa informação, o valor que foi fechado ontem, né? Seja lá quando for ontem. Então, se é 7 de setembro, você pode pensar que 6 de setembro, 34 dólares e 30 o barril. A partir das informações dadas e utilizando, então assim, ó, o exercício é a regra do jogo, tá bom? E utilizando a aproximação com duas casas decimais, então a gente vai aproximar com duas casas decimais, tá bom? Julgue os itens. No período considerado, a variação do menor valor do barril de petróleo para o maior foi de, então, ele diz o número 193,92%. Ok? Agora, a gente precisa enxergar o menor e o maior valor de petróleo, tá bom? O menor valor, gente, então vamos grifar ele aqui de. Como o gráfico de vermelho, eu vou grifar de rosa. É esse aqui em fevereiro de 99, que é 10,20, certo? E o maior valor? Qual foi o maior valor nesse período, né? Ok? Observe que o, o que o exercício fala para a gente, ele dá lá os valores, mas diz o seguinte: diz também que o fechamento de ontem foi de 34,30, né?
ok? Então, eu acho que nós devemos considerar em 34,30, né? Por exemplo, eu faria a conta assim, né? O maior foi de 34,30 e, e aí é questão como o vestibular corrige, né? Sempre tem essas pegadinhas, mas assim, eu não costumo trabalhar com isso, né? Porque eu acho desnecessário você querer mexer dessa maneira, certo? Então, eu consideraria como 34,30, é o que está escrito aqui, tá? Eu vou fazer a conta como essa, porque o maior que está no gráfico é 29,98, tá bom? Mas mesmo não estando no gráfico, ele diz aqui, olha, né, tem um fechamento de ontem, né, e você então deve considerar para análise esse de 34,30, ok? Então, item A. O menor, então, foi de é, 10 dólares e 20 cents, né? E o maior fechamento, o maior valor do barril de petróleo foi de 34,30. Oh, isso, 34,30. Então, no período considerado da variação do menor para o maior, houve um aumento de 193%. Então, se a gente fizer o maior menos o menor, você faz 34,30 menos 10,20, né? Isso, então, dá 10 cents, 4. Houve um aumento bruto, né, de 24 dólares e 10 centavos no barril, ok? Isso corresponde quanto, né? Então, se você está olhando o aumento em cima do menor, né? Então, quanto que é esse 24,10 corresponde em relação ao menor? Então, o seguinte, como é que a gente vai calcular isso, né? Sei lá, então 24,10 x 10 e 20 é 100%, ok? Aqui é porcentagem, aqui o preço, tá bom? Então, 10 e 20 x é 24,10 vezes 100, ok? Agora, então, se eu multiplico 24,10 vezes 100, então eu tenho 2,410, certo? Sobre 10 e 20, ok? Então, vamos dividir isso por 10 e 20. 2,410 dividido por 10,20. Então, para eu sumir com essas casas decimais, então eu ponho 2 zeros. 2,410, 2 zeros por 1.020. E aí eu posso simplificar um zero aqui, ok? Eu estou fazendo questão de não usar a calculadora, tá bom? Então eu fico com 24100 por 102, ok? Se você quiser, você podia dividir por 2 de novo, tá bom? Os dois são pares, ia ficar dividir metade desse número por 51. Mas eu acho que aqui agora a gente já pode fazer. 241, então observe o seguinte, se eu botar 3 passos dá 306, então dá 2, 204. 11 menos 4, 7. 37. Baixou um zero. Então, se eu botar 4 dá 408. Então, 3. 306. 10 dá 4. 6. Tem mais um zero. 640. Observe que se eu botar 7, então vai dar 714. Se a gente põe 6, dá 612. Então, 612. Sobra 28. Vírgula, ele mandou considerar com duas casas decimais. 280, então é 2. Se eu tiro de 204, vai sobrar 76. 760, dá para pôr 7 dá 714. Então, pronto. Né? Menos 714 dá 46. Ainda sobraria 46. 236,27, ok? Ele está dizendo, então, no período considerado, a variação do menor para o maior foi de 193,92, ok? Ok, falso, né? Ok? Informação aqui que é 34,30, tá bom? Eu não fiz as contas, gente, porque eu estou resolvendo com vocês agora, mas, sei lá, eventualmente, se você calcular aqui esse 29,98, eu imagino que esses exercícios sempre tem essas pegadinhas assim, certo?
Eu imagino que se você calcular em relação a 29,98, bate esse 193,92, tá bom? Mas as informações do gráfico contam para gente, né? Inclusive o fechamento de ontem, seja lá quando fosse ontem, na data aí da prova, né? Ok? Então, assim, só por curiosidade, deixa eu pôr na calculadora aqui e dizer quanto que é se a gente comparasse em relação a esse de azul. O menor foi realmente 10,20, ok? Então, se eu, a diferença, então, é só fazer 29,98 menos 10,20, dá 19,78, dividido por 29,98. 29,98, ok? É, ia bater o 193,92, tá bom? Ia bater o 193,92 certinho. É o que eu falei para vocês, tá bom? Então, eu não sei qual é o gabarito, porque eu pego essas provas na internet, mas se ele estiver marcando como verdadeiro, você anula essa questão, esse item, por conta do que eu falei, né? A informação dá lá 34 e 30, né? As informações dadas, ok? Mas, então, fico alerta, tá bom, gente? Ó, serve, né, de pegadinha. Se você olhar em relação a 29,98 e comparar com o menor, a diferença é de 193,92%, tá bom? A média aritmética então, item B, né? A média aritmética dos valores do barril de petróleo dos meses relativos ao segundo trimestre de 99 é 15,41. Então, vamos entender a pergunta. Então, antes de falar de média aritmética, os valores do barril de petróleo dos meses ao segundo trimestre de 99. Então, o primeiro trimestre, gente, então nós estamos falando de janeiro, fevereiro e março. O segundo trimestre, então, nós estamos falando dos meses de abril, maio e junho, ok? Abril, maio e junho, segundo trimestre. Para abril, então, olha só, 1, 2, 3, abril 15,25, maio 15,22, junho 15,77, né? Então, estes são os valores. A média aritmética é só somar os valores e dividir por 3, ok? Então, a gente tem que fazer isso. Ele vai ter que ficar um pouco acima de 15,22, porque é o menor deles, né? Todos os outros são maiores que 15,22. Pode ser que seja verdade o item B, tá bom? Então, item B, você tem 15,25, se eu não me engano. Isso, mais 15,22, mais 15,77. Opa, falei o 22 e não escrevi, né? Só um pouquinho que deu uma travadinha. Agora foi. 15,22 mais 15,77. Isso você soma tudo e divide por 3, certo? Agora, só então, comentário de matemática, certo? Eu tenho 15, gente, inteiro, somando nas 3 vezes, certo? Ok? Então, isso aqui eu posso separar em pedacinhos para não ter que diminuir minha conta, certo? Eu posso fazer assim, 15 mais 15 mais 15 por 3, ou se você já está treinado em matemática, já deixar 15, né? Mais 0,25, 0,22, 0,77 por 3, tá bom? Né? Só deixei as partes decimais para lá. Então, 45 por 3 dá 15, mas agora falta achar esse pedaço, né? Então, observe o seguinte, aqui dá ponto 99, se eu somar com ponto 25, então se fosse 1, daria 1,25, então é 1,24 por 3, né? Então, melhor do que dividir aquele número, é só dividir 1,24 por 3, ok? Aqui, na verdade, você já vê que dá 0,33 mais 0,8, dá 0,41, né? Então, aproximado, né? Então, mas vamos fazer a divisão com calma. Olha, não dá, então você tira as duas casas decimais e põe 2 zeros, ok? Então, 1, 2, 4, 0,0. 1.200,
1.200, se multiplicar por 4, 300 por 4 dá 1.200, certo? Se multiplicar por 5 dá 1.500, passa. Então sobra 40, né? O exercício pediu com duas casas decimais, então vamos mais uma, né? 400, gente, então, né? Sobrou 40, posso aumentar um zero. 400, se eu botar 2 dá 600. Então, é 1, é 300, sobra 100. E aí a gente para, porque o exercício falou, considere com uma casa decimal. Então, isso é aproximadamente 15 mais 0,41. Ou 15,41, ok? O exercício fala exatamente isso, né? Ó, o preço médio é de 15,41, então verdadeiro, tá bom? Se a variação em dólar do barril do petróleo de julho de 2000 a agosto de 2000 se mantiver constante para os meses seguintes, o valor do barril ultrapassaria 40 dólares em fevereiro de 2001. Então, vamos entender a pergunta. Se a variação em dólar, tá bom? Observe que ele não está falando variação percentual. Ele está falando variação, então, valor bruto que sumiu, certo? Ele não está dizendo isso em dólar. De julho a agosto, se mantiver constante para os meses seguintes, o valor do barril ultrapassa 40 em fevereiro. Então, a primeira pergunta, né? Quanto variou de julho para agosto? Subiu de 28,50. Eu vou apagar aqui, senão fica ruim para a gente ler. Mas subiu, então, de 28,51 para 29,98, certo? Então, subiu 1,47 dólar, né? Ok? Em um mês. Ok? Então, vamos só... item C aqui, certo? Então, olha, em julho, custava em dólar, deixa eu pegar aqui o valor exato, porque eu não lembro de cabeça. Então, custava 28,51. Em agosto, isso aqui a gente está no ano de 2000, tá bom, gente? Em agosto, custava 29,98. Qual é a variação, então? A variação é, então, 29,98 menos 28,51. 29 menos 28 dá 1, certo? 98 menos 51 em centavos, então dá 47. Então, subiu de um mês para o outro 1 dólar e 47. E o que o exercício fala? Ó, se isso se mantiver constante, ou seja, a partir daí todo mês aumentar 1 dólar e 47 centavos no barril, então em fevereiro de 2001 vai custar mais de 40? Então, o que a gente tem que fazer agora, então, assim, é pensar quanto vai passar de agosto para setembro, né? Então, assim, vamos colocar em número, né? Agosto de 2000 para setembro de 2000. Depois de setembro de 2000 a outubro de 2000. Outubro a novembro. Novembro para dezembro. Dezembro para janeiro. E aí ele fala que é em fevereiro, certo? Então, janeiro para fevereiro. Professor, tem como ser um pouquinho mais rápido, porque o intervalo da gente já vai acabar. Perdão, desculpa, eu me empolguei no exercício, gente. Então, só um pouquinho, desculpa, viu? Podiam ter... Eu nunca... Detesto passar, nunca passei, assim, o horário, perdão. Então, assim, eu vou deixar montado para vocês, eu nem vou acabar, certo? Então, por exemplo, o que a gente percebe? Todo mês aumenta 1,41, certo? De agosto para setembro, então, você tem, pensando aqui, você vai aumentar mais 1,47. Depois, 1,47. Quantas vezes isso vai acontecer? 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai aumentar 6 vezes. 6 vezes 1,47, tá? 6 vezes 1,47. Então, desculpa mesmo, viu, gente? 6 vezes 1,47. Isso significa, fiz na calculadora para ser rápido, 8,82, tá bom? Isso é o que vai aumentar de agosto até
até fevereiro, certo? Mas em agosto já estava custando 29,98. 29,98 mais 8,82 vai dar 38,80, tá bom? Então aqui, se vocês depois contarem com calma, estará custando 38,80. E então é menos do que 40, tá bom? Então o exercício o item é falso aqui. Gente, muito desculpa de verdade, tá bom? Eu peço desculpas. Não foi de propósito, mas então uma boa prova para vocês, uma boa semana. De verdade, peço desculpa, tá bom? Vou parar a gravação, depois eu deixo disponível para vocês. Semana que vem não há aula, tá, gente? Tá? Primeiro que é 7 de setembro, depois que já encerrou o bimestre, vocês estão de férias, tá bom? Tchau, viu? Obrigado a todos. E desculpa.